Imagine um mundo onde todos falassem a mesma língua, onde a comunicação fluísse sem barreiras e a humanidade unida pudesse alcançar o impossível. Agora, imagine o caos que se instauraria se de repente ninguém mais pudesse se entender. Bem-vindos ao fascinante mundo da Torre de Babel, uma história que há milênios intriga e inspira a humanidade. Neste vídeo, mergulharemos nas profundezas deste mito bíblico que explica não só a origem das diversas línguas, mas também a dispersão da humanidade pelo globo. Exploraremos sua origem nas Escrituras, sua possível inspiração nos zigurates mesopotâmicos e até mesmo sua relação com mitos sumérios. Preparem-se para uma jornada que desafiará sua compreensão sobre fé, história e a própria natureza da comunicação humana. Esta narrativa promete lançar nova luz sobre um dos relatos mais intrigantes e controversos da tradição judaico-cristã. Então, vamos embarcar nesta aventura e descobrir juntos os segredos da Torre de Babel. Na aurora dos tempos, quando a terra ainda ecoava com as vozes uníssonas da humanidade, uma história extraordinária começou a se desenrolar. Nas páginas sagradas de Gênesis, capítulo 11, versículos 1 a 9, encontramos o relato fascinante da Torre de Babel. Este episódio bíblico nos transporta para uma época em que todos os povos falavam uma única língua, unidos por um propósito audacioso: construir uma torre que tocasse os céus. Um monumento à sua própria grandeza e engenhosidade. Imagine uma planície vasta e fértil na terra de Sinear, onde os descendentes de Noé se estabeleceram após o grande dilúvio. Ali, movidos por um desejo ardente de fazer um nome para si mesmos e evitar serem espalhados sobre a face da terra, eles conceberam um plano ambicioso. Com tijolos de barro e betume como argamassa, começaram a erguer uma estrutura colossal, uma torre que se elevaria em direção ao firmamento, desafiando os próprios limites da criação divina. Este ato de aparente unidade e cooperação humana estava prestes a se tornar um ponto de virada na história da humanidade, um evento que mudaria para sempre o curso de nossa existência. À medida que a Torre de Babel se erguia em direção aos céus, o Criador observava com crescente preocupação. O Senhor, em sua infinita sabedoria, reconheceu que esta demonstração de unidade e ambição humana poderia levar a consequências imprevisíveis. Com um único idioma e um propósito comum, nada parecia impossível para os filhos dos homens. Foi então que Deus, em sua soberana vontade, decidiu intervir de maneira extraordinária, alterando o curso da história humana de forma irreversível. Em um ato de poder divino, o Senhor confundiu a linguagem dos construtores, criando uma miríade de idiomas diferentes. Subitamente, o canteiro de obras da Torre de Babel transformou-se em uma cacofonia de sons incompreensíveis. Imagine a cena: pedreiros incapazes de entender as instruções dos arquitetos, carpinteiros confusos com os pedidos dos supervisores. A harmonia que antes reinava deu lugar ao caos e à frustração. Incapazes de se comunicar efetivamente, os povos se viram forçados a abandonar seu projeto ambicioso e a se dispersar pela face da terra, formando diferentes nações e culturas. Assim, o plano divino de povoar toda a terra foi cumprido, não pela vontade do homem, mas pela intervenção direta de Deus. Quando nos debruçamos sobre o relato bíblico da Torre de Babel, é impossível não nos perguntarmos sobre a natureza física desta construção tão emblemática. Muitos estudiosos e arqueólogos têm associado a lendária torre a uma estrutura bem conhecida na antiga Mesopotâmia, o zigurate. Estes imponentes edifícios, verdadeiras maravilhas arquitetônicas de seu tempo, eram templos escalonados que se elevavam majestosamente em direção aos céus, simbolizando a conexão entre o mundo terreno e o divino.
Os zigurates, com suas múltiplas plataformas sobrepostas e escadarias monumentais, eram construções típicas das civilizações suméria, babilônica e assíria. Erguidos com tijolos de barro e betume, exatamente como descrito no relato bíblico, estes templos eram dedicados às divindades locais e serviam como centros religiosos e administrativos das cidades-estado mesopotâmicas. O mais famoso deles, o Etemenanque de Babilônia, dedicado ao deus Marduk, chegou a atingir uma altura estimada de 91 metros. Sua grandiosidade e propósito de alcançar os céus fazem dele um candidato plausível para a inspiração histórica por trás do mito da Torre de Babel. Ao examinarmos a narrativa da Torre de Babel sob a lente da historiografia moderna, deparamo-nos com uma perspectiva que diverge da interpretação literal do texto bíblico. Estudiosos e historiadores contemporâneos, em sua maioria, não encaram o relato de Gênesis 11 como um evento histórico factual, mas sim como um mito cultural de profundo significado. Esta abordagem não visa diminuir a importância da narrativa, mas sim compreendê-la dentro de seu contexto literário e cultural, reconhecendo seu valor como uma poderosa metáfora que aborda temas universais da condição humana. O mito da Torre de Babel, visto por esta ótica, torna-se uma reflexão sobre a hubris humana, a ambição desmedida e as consequências de desafiar a ordem divina. Ele oferece uma explicação mitológica para a diversidade linguística e cultural que observamos no mundo, ao mesmo tempo em que serve como um aviso contra o orgulho excessivo e a busca por poder e glória às custas da obediência a Deus. Historiadores e estudiosos bíblicos argumentam que esta narrativa, assim como muitas outras no livro de Gênesis, faz parte de um gênero literário conhecido como etiologia, histórias que buscam explicar as origens de fenômenos naturais ou culturais através de narrativas simbólicas e alegóricas. É fascinante notar que a narrativa da Torre de Babel não está isolada no panorama mitológico do Antigo Oriente Próximo. De fato, existe um mito sumério que apresenta notáveis semelhanças com o relato bíblico, particularmente no que diz respeito à confusão das línguas. Esta narrativa suméria, conhecida como Enmerkar e o Senhor de Arata, nos transporta a um tempo mítico, quando toda a humanidade adorava o deus Enlil em uma única língua. Neste épico sumério, o rei Enmerkar de Uruk deseja construir um magnífico templo para o deus Enki em Eridu. Ele envia um mensageiro ao Senhor de Arata, exigindo tributos para a construção. Após uma série de desafios e negociações, o deus Enki intervém, confundindo as línguas da humanidade. Este ato divino é descrito como uma transformação da fala na sua boca, resultando em uma diversidade linguística onde antes havia unidade. A semelhança com o relato bíblico é notável, sugerindo uma possível origem comum ou influência mútua entre estas tradições mitológicas. Esta conexão nos convida a refletir sobre as intrincadas relações entre as culturas antigas e como temas universais, como a diversidade linguística e a intervenção divina, permeavam suas narrativas sagradas. Queridos irmãos e irmãs em Cristo, muito obrigado por embarcarem conosco nesta jornada fascinante através do mito da Torre de Babel. Sua presença e atenção são verdadeiramente valiosas. À medida que encerramos, lembrem-se, a história de Babel não é apenas um relato antigo, mas um espelho de nossa própria humanidade. Ela nos desafia a refletir sobre nossa ambição, nossa relação com o divino e a beleza da diversidade que nos cerca. Que possamos, em nossa busca por compreensão e conexão, construir pontes ao invés de torres. Que nossas diferentes línguas e culturas não nos dividam, mas nos enriqueçam, pois é na diversidade que encontramos a verdadeira força da humanidade, um reflexo da infinita criatividade do próprio Criador.
Até o próximo vídeo. Que Deus os abençoe. Amém.